Paz seja com todos. Vou falar hoje um assunto também conhecido, né? A Bíblia é toda conhecida. A Bíblia não tem mais assunto assim que a gente não conheça, não é verdade? Só que às vezes tem alguns assuntos que as pessoas esquecem. Às vezes não falam, não prega. Então vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Um assunto meio esquecido na profecia. O Espírito Santo é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber. O Espírito Santo constitui a terceira pessoa da divindade. É o representante pessoal de Deus e de Cristo. É o poder que atua no coração para abrandá-lo e mostrar a sua necessidade. Sem ele, nenhum ser humano se converteria. João 16, verso 8. Algumas das funções do Espírito Santo são convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, leva você a entender o que é pecado. O apóstolo Paulo disse: mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei é que mostra o pecado. Então não podemos tirar a lei fora dos assuntos da Bíblia. Então ele conheceu o pecado por intermédio da lei. Quando você conhece o pecado, o Espírito Santo lhe convence a abandonar a transgressão e obedecer. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele convence a pessoa a deixar o pecado e abandonar o pecado e obedecer. Ele convence também da justiça, que é Cristo. Depois desse procedimento, leva você a Cristo. Por isso a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. Então, o Espírito Santo leva você a Cristo quando você entende o que é pecado, quando você se arrepende. Agora você vai a Cristo. A função de Cristo é interceder a Deus para lhe perdoar. Então, veja, o Espírito Santo convence, Jesus intercede a Deus para que você seja perdoado. Cada um tem uma função a desempenhar. Mas muitas das vezes não conhecemos qual é a função de cada um. Então queremos ir a Cristo sem o Espírito Santo, queremos ir ao Espírito Santo sem Cristo, e fazemos uma tremenda confusão nesses assuntos. Então é preciso que nós conheçamos qual é a função de cada um, para você saber qual é a sua função, qual é a sua parte também a desempenhar. Se você não conseguir se libertar do pecado, vai ser julgado pela lei no dia do juízo. Então o Espírito Santo também leva você a entender o dia do juízo. Se você não se arrepender, você morrer perdido, você vai ser julgado no dia do juízo. E vai ser julgado no dia do juízo. A lei está sendo a norma da vida. Mas no dia do juízo vai ser a norma do julgamento. Romanos 2, verso 12. Então como é que nós podemos tirar a lei fora? Que nem muitos fazem. Se vamos ser julgados no dia do juízo pela lei, então vamos observar que está tendo engano nessas mensagens. São essas três mensagens que o Espírito Santo nos dá. Romanos 2, 26. 9, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível.